Será que o mundo precisa de mais um podcast? Essa é uma resposta complexa, mas eu não estou no mundo, estou na galáxia. Precisamente no setor sul, aqui, galáxia de Santo Amaro, em São Paulo. Bom, se o mundo precisa de mais um podcast ou não, a gente não sabe. Acontece que toda profissão que a gente vai atrás, toda novidade, né? Não existe mais novidades. Existem coisas muito bem transformadas. Tudo que a gente vai atrás de fazer tá saturado, tá cheio de gente, tá cheio Só que também tá cheio de oportunidades. Os formatos, as redes sociais, elas não vão embora tão cedo, apesar de algumas delas eu querer que elas mudem muito, porque tá muito difícil de acompanhar. Hoje eu estou aqui para continuar a jornada do podcast e eu vou mostrar para vocês a parte estratégica. Apesar de tudo, a gente está seguindo na produção desse podcast. Quando eu me envolvo em algo em que eu gosto, em que eu acredito, eu gosto do processo, né? De como criar, de como fazer, de como pensar. E eu hoje vou falar da estratégia para você. Então, não só da estratégia, né? A gente vai falar da estratégia de go-to-market, que é quando a gente vai colocar algo no ar. Eu tenho um planejamento para colocar esse podcast no ar. É um processo, é um projeto, né? E essa é a minha parte. Essa é a parte que eu gosto de trabalhar, de fazer processo, projeto, operação, que é outro assunto que a gente vai falar hoje. E no final, eu vou fazer um teste. Eu vou te mostrar o prompt que eu estou trabalhando para agilizar o tema e o tratamento dos dados do convidado, tá? Então vamos lá. Vou partir aqui, vou abrir aqui o meu planejamento da minha estratégia de go-to-market e eu vou dividir ela com você. Isso aqui serve para você, para várias coisas. Você quer fazer um podcast? Quer fazer o mais bem feito possível? Eu nunca fiz um podcast, mas eu estou fazendo o mais bem feito possível. O que eu estou indo atrás? De pensar nele como um projeto, né? Saber tudo o que eu tenho que fazer para eu criar o meu MVP, que é o meu mínimo produto viável. Em português, né? MVP é Minimum Viable Product, em inglês. Que é uma estratégia que eu aprendi muito na área de desenvolvimento de software, que é você criar a forma mais simples e funcional de alguma coisa. Então, dentro dessa estratégia, eu tenho que definir objetivos e formatos, né? Isso já está definido. Qual que é o objetivo? O objetivo, eu estou aqui buscando formas de, não só de conseguir minha liberdade nas redes sociais, mas também de achar o meu propósito no mundo, o meu propósito na vida. Eu tenho estudado muito isso. E eu tenho sido muito puxado, as coisas que me fazem bem são conversar, ouvir e trazer insights, né? Na parte profissional, na parte de comunicação, de tecnologia e no que envolve esses objetivos. Então eu quero que você tenha liberdade financeira através das redes, mas tudo depende de um planejamento, de saber de onde a gente parte. Então, meu objetivo com isso é acumular atenção, porque essa é a moeda que funciona no mundo hoje. Acumular atenção nas redes sociais. Esse é o principal objetivo aqui. E aí tem o objetivo de me colocar para ouvir pessoas, ouvir histórias, de ouvir ideias e de contribuir com as minhas histórias e as minhas ideias. Eu tentei vender isso como uma consultoria, mas eu tenho que vender muito no Instagram, então eu quero vender de outra forma. Lá eu ajudava pessoas a acharem seus objetivos, formatos, né, de gravação de vídeo, como falar, o que falar e tudo mais.
Eu faço isso ainda se você quiser pagar por isso. Se não, você vai aguardar cada uma das minhas conversas no podcast, que é onde eu vou trocar ideia com as pessoas, né? O podcast, ele vai ser no formato de live, né? Live no que eu não vai ser, né? Não vou receber ninguém aqui por enquanto, não vou fazer nada físico e num ambiente diferente, numa mesa tradicional de podcast, apesar de querer muito chegar nesse momento. Então eu preciso da sua ajuda para chegar lá. Você pode ajudar hoje curtindo esse vídeo, acompanhando este canal e acompanhando o podcast, minhas conversas, as conversas que vão rolar. Eu já tenho o episódio 0 preparado. Então, como é que a gente está fazendo aqui? Mas eu tenho muitas coisas aqui na minha lista para fazer. O resumo, o argumento principal, eu também já tenho. Eu vou te mostrar, eu acho que eu não salvei ele aqui numa parte visível. Ah, não, tá aqui, ó. Aqui é outra coisa, é o prompt que eu vou fazer depois e vou te mostrar lá no final do vídeo. Então, 0G Podcast é um convite para ouvir histórias reais de gente que errou, aprendeu e ainda está descobrindo quem quer ser, né? É desenvolvimento pessoal que a gente vai falar aqui, que pode ser comunicação, pode ser ganhar dinheiro, pode ser o que eu aprendi com o meu trabalho, quais são os desafios, o que pessoas experientes podem trazer para pessoas menos experientes, para aliviar o peso, uma conversa por vez. É basicamente isso. Não vou ler o texto inteiro aqui. Isso aqui é a descrição do meu canal, que vai estar lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Então, já temos um resumo, um argumento principal, que vai ajudar a gente a direcionar. A padronização, tudo faz parte de um bom projeto. Muitos podcasts acho que dão errado porque não conseguem visualizar esta padronização. Não é só ter um bom apresentador, não é só tem que ter uma marca, tem que ter um conceito, tem que ter ideias claras e ideias repetíveis, porque você vai repetir a sua identidade. Quanto mais você repetir, mais ela fixa na cabeça das pessoas. Então, na próxima parte, a gente já começou também. Criação das redes. Eu tenho o 0G aqui, ó. Ó que beleza. O canal do YouTube já está pronto, já tem a minha mesma descrição aqui, já me aponta como apresentador do podcast, já tem o Instagram do 0G Pod, né, @0gpod, que você pode seguir lá também para se atualizar. E eu tenho o YouTube, o Fábio Montoni, que é o YouTube do host, que é o meu canal pessoal, que é este canal onde você está assistindo esse vídeo. Então, já criei o Instagram, já criei as redes, os 0G Podcast. Aqui eu ainda preciso colocar a descrição e depois começar a fazer os primeiros posts. Isso eu já vou fazer esse final de semana. Vamos lá, seguindo com o nosso go-to-market, né? Nossa estratégia. Então tá, eu já criei o canal de cortes também, o canal principal e o canal de cortes, né? YouTube está criado, criação das redes. Instagram eu já criei, @0gpod, consegui o mesmo arroba para todas as redes. TikTok e no Spotify, eu não lembro se tem arroba lá, mas essa aqui vai ser a última coisa que eu vou fazer. O Spotify eu vou colocar em áudio os episódios, né? Finalizados. Então, é a última coisa que eu vou fazer. Isso aqui eu só vou trabalhar mesmo quando eu tiver a primeira live feita, o episódio 0 feito. Então, logotipo, né? Já fizemos o logotipo horizontal, logotipo vertical e o logotipo de canal de cortes, que é esse aqui. Seguindo, então o logotipo está feito, as aplicações, né? Agora, o que eu tenho que fazer, que eu vou mostrar nos próximos vídeos, são as imagens de suporte. Não, aqui eu até já fiz, ó, logo
no perfil principal, esse já está feito, que é o banner. Banner do canal. Um banner organizado com as informações de quando vai rolar. Inicialmente, terças e quintas, às 20 horas. Já teve gente falando, não, você tem que fazer diariamente. Fala, não, ainda não posso fazer diariamente, porque eu estou estudando um projeto. Eu preciso fazer meu teste, que é o episódio 0, ver o que funcionou, ver o que deu errado e ir para o próximo teste. É o Kaizen, é o caminho da melhoria contínua. Isso aí também eu estudei muito na gestão de processos e na melhoria de projetos, na melhoria de processos, na agilidade. Tudo isso está acontecendo, eu estou fazendo acontecer nesse projeto. Então, me apresento, né, com Fábio Montoni, aliviando o peso, uma conversa por vez. É o peso de existir sozinho, é o peso de achar só um caminho, é o peso que a gente carrega na vida quando a gente muitas vezes não sabe para onde ir, não sabe as decisões que tomar. Tem muita energia aqui para esse episódio, para esse evento, para essa construção que nós estamos fazendo. Então, vamos lá. Aí vem, aqui eu não fiz ainda, imagens de divulgação. Então eu vou ter que ter uma agenda para compartilhar nos meus canais, né, nos canais do 0G. Então eu tenho os formatos, né, de story 1080 por 1920, 1080 por 1350, que é o formato de post vertical do Instagram. E um formato 1000 por 1000, porque tem plataformas, eu ainda não sei, mas já vou deixar pronto, onde eu vou ter que colocar o mesmo conteúdo gravado da agenda e a mesma coisa do convidado com esses mesmos formatos. Então eu vou ter que trabalhar isso aqui no próximo vídeo. Então já fica ligado para você ver isso acontecendo. Aí, as próximas coisas são as imagens de live no YouTube. Então eu tenho um thumbnail padrão, né, com o convidado, depois as imagens de live, né? E aí eu nem tô colocando isso aqui, é pro meu MVP. Depois eu começo a produzir essas mesmas imagens pro pós, pros cortes, pros vídeos de corte, pros vídeos, tudo mais. Depois eu discuto. Tudo que você quiser saber mais, coloca aí nos comentários. Ah, você falou sobre isso, eu quero aprender sobre isso. Que aí eu já direciono os próximos vídeos pro que você quer ver. Além de ficar só mostrando a minha jornada aqui, né? E aí eu vou configurar o OBS. Eu vou te mostrar o OBS, que é esse mesmo mesmo software que eu tô gravando. Aqui eu monto as cenas, aqui eu escolho o que está passando. Você está vendo uma tela infinita aqui, porque essa tela está exibindo ela mesma. É como um espelho refletindo ele mesmo. Fica um infinito aqui, ó. Porque quando eu mudo de tela, ó, você vê eu mexendo no meu monitor. Então eu tenho que configurar a cena, que é a tela de vidro, que é a tela de abertura, que é aquela tela onde você inicia o canal. A tela de vidro eu aprendi com meu amigo do De Tudo Pode, com o Leandro. Leandro Glória, né? Que eu fui no podcast dele. Eles colocam a tela de vidro ali porque eles têm um ambiente que, quando está a preparação, sabe aquele falta 10 minutos para entrar, ele coloca a tela de vidro. A tela de vidro vai ser o teaser, né? Preparando o lançamento. A gente vai lançar o nosso episódio, o nosso foguete já já. Então, coloca-se uma música, coloca-se um tema. Então, eu tenho uma cena que eu vou fazer para o meu MVP de tela individual, que é a minha, né? Como você vê aqui, ó, se eu aperto eu tenho um switch aqui, ó. Isso aqui eu vou usar porque ele se conecta com o meu OBS, ó. Tá vendo? Mudei pro Fábio, mudei para a tela completa. Esse aqui vai ser só eu. Aí eu vou ter uma tela só com o meu convidado. Aí eu vou ter uma tela comigo e com o meu convidado. E aí eu vou ter uma tela com navegador, para eu poder, eventualmente, né, no momento da apresentação, fazer algo assim. Eu não sei como vai aparecer esse aqui, porque eu não preparei essa tela. Mas vai ser mais ou menos assim. Os convidados, o host, o convidado e o apresentador. Então vamos lá, continua vendo meu monitor aí. Tá vendo? Tudo isso faz parte do planejamento. A gente vai enxergando isso. Aí tem que escolher áudio.
a trilha sonora para essa tela de abertura, uma trilha sonora padrão, porque toda vez que você ouvir essa trilha sonora ou esse post de agenda, você vai saber que é o 0G Podcast. Eu preciso escolher algo que eu repita. E toda vez que você ouvir a abertura, você vai estar ambientado, né? Isso faz parte da experiência do usuário. E aí tem uma coisa que eu preciso fazer aqui, que são estratégias de monetização. Eu pensei em criar um Ajudar-me, né? Que é um financiamento coletivo mensal, tipo um Patreon da vida, alguma coisa assim. Mas eu vi que eu tenho que criar algumas recompensas. Estou pensando se eu coloco recompensa de citação no canal para começar e para as pessoas poderem contribuir com o projeto. Isso vai servir para comprar equipamento, isso vai servir para me ajudar a sobreviver com a minha comunicação, a trazer mais conteúdo para as pessoas. Então eu preciso subsidiar esse projeto. Eu sei que é lento, porém é um objetivo de tudo que a gente faz nas redes, né? A liberdade financeira. E aí eu vou preparar o episódio 0, que é fazer um convite naqueles formatos que eu falei anteriormente, a divulgação e preparar a estreia, porque você prepara uma estreia de um vídeo no YouTube quando você vai preparar uma live. É isso. Qualquer comentário sobre, você quer aprender isso aqui, quer entender isso daqui, eu faço isso aqui para projetos. Se quiser, para qualquer projeto, eu penso, meu trabalho é pensar nessas estruturas. Sempre foi, né? Em planejamento, em pensar antes de executar. E executar o mínimo viável. Tem um monte de outras coisas aqui que fazem parte do roadmap do projeto, que é o que vai para frente, que é o que vai mais adiante. Aí temos outra coisa, que é o próximo assunto, que é a operação desse podcast, desse MVP. Isso é muito importante. Isso daí muita gente não faz, né? Por isso que muito podcast não dá certo. Óbvio que eu não sei se esse aqui dá certo, mas eu estou trabalhando para ele ser um projeto sério e para ele dar certo. Então eu já tenho um esquema de operação onde eu vou trabalhar em cima, que eu vou ter os momentos, colocando na linha do tempo, o pré-evento, uma agenda, né? O pré-evento é uma agenda. Eu tenho que abordar pessoas, ou as pessoas chegam até mim pelo meu Instagram pessoal. Tenho que organizar uma agenda para não me perder. Tenho que mandar as comunicações, pedir foto, informação na bio, tudo isso, né? A bio da pessoa, tudo isso. E aí temos o convite pré-evento, que é isso aqui que vai, né? Eu vou combinei a data com a pessoa, eu preciso de foto, bio, as redes sociais do convidado, e aí é importante mandar algumas instruções que eu anotei aqui, né? Como a pessoa se porta, onde ela deve estar, né? Ela vai fazer a conversa comigo preferencialmente pelo celular dela, então esse celular você tem que estar num lugar, num ambiente calmo, silencioso, né? Eu preciso que os convidados me ajudem a oferecer a melhor qualidade, com um som bom. Então eu tenho que falar para eles que eu quero que, se eles não estiverem num ambiente silencioso, eles precisam usar um fone de ouvido, que nem este meu fone de ouvido que eu uso para monitorar aqui, para não vazar o som. Pode ser um fone de ouvido que tem um microfone, esse aqui fica aqui, ó, que tem um microfone, ele é suficiente para melhor qualidade possível. Se puder ter um Fifine, eu não vou mexer aqui porque meus cabos aqui dão mau contato se eu fico mexendo, mas eu uso um Fifine, sei lá o nome desse microfone. Ele é o microfone mais barato, com melhor custo-benefício, para ter um áudio com melhor qualidade. Então eu tenho que mandar essas instruções. E aí eu tenho pré-evento, que é a divulgação, né? Isso são as ações que eu tenho que tomar. Eu fechei com o convidado, já passei tudo isso aqui para ele, agora eu preciso trabalhar. Então eu tenho que adicionar na agenda da semana, tenho que criar o post de convite, né, nesses formatos para story, opção de post Instagram e comunidade YouTube.
Compartilhar a pasta do Google Drive, aí eu tô pensando como é que eu faço, né? Se eu só compartilho em Colab, a pessoa tem que me seguir, eu tenho que falar pro convidado para seguir minhas redes, porque às vezes a gente esquece, às vezes o convidado esquece. Ou ele não segue, não tem problema. Mas eu preciso que ele me siga para a gente fazer collab toda vez que eu publicar. Já divulgar na rede dele também, ele não precisa nem ter o trabalho. Eu cheguei a pensar num Google Drive para mandar para ele, mas eu vou pensar nisso se ele precisar ou ela precisar, queira os arquivos para colocar em algum lugar, para colocar nos stories, nas atualizações nos status, né, atualizações do WhatsApp. Então, tem o pré-evento. Depois do pré-evento divulgação, tem o pré-evento, o que vai acontecer no dia. No dia de manhã, eu tenho que fazer um story com o link da live, né? Já começando a aquecer a audiência para puxar pessoas do Instagram para a live. Você pode receber o lembrete, tem tudo isso aí, ó. E aí, um story 30 minutos antes da live. Tudo pronto para começar e eu mostrando os preparativos aqui, mostrando como está o convidado. A ideia é que eu comece a chamada com o convidado 30 minutos antes. Para a gente poder testar. Se tiver alguma coisa aí, a gente corrige. Durante a live não tenho um roteiro de entrevistas, é um bate-papo, mas é bom ter um roteiro na cabeça, assim, uma forma de estruturar para o conteúdo não ficar chato, né? Então, durante a live, eu tenho a cena inicial, que é a tela de ambos. Eu vou começar com ambos e eu apresentando a pessoa. Aí eu vou alterar as cenas conforme o momento, individual, ambos, navegador da ilustração, para manter o dinamismo. É isso aqui. Mudo para o Fábio está falando. Quando é a outra pessoa falando, o convidado, eu mudo para o convidado. Quando a gente vai mostrar a rede social, estudar um exemplo, estudar um caso, a gente abre o navegador e joga lá. E aí vai ver mais ou menos dessa forma que você está vendo aqui nessa dinâmica. Eu não estou editando aqui, não estou fazendo edição de vídeo, eu estou mudando o meu switch. Aqui, ó. Eu mudo aqui, ó. Você vai ver mudar. Mudei aqui, mudei de novo. Tá vendo? Mudei aqui, mudei para o Fábio de novo. Mudei aqui, mudei mais uma vez. Sacou? Aí, uma coisa muito importante, eu tenho que ficar de olho em momentos fortes de fala. O que são isso? São os cortes, né? São os candidatos a cortes. Eu vou ter um canal de corte onde eu ponho vídeos longos de corte, né? E organizo estruturas da conversa. Então, a gente falou sobre um tema importante num bloco, eu coloco esse vídeo lá. Agora, um corte, né, de vídeo vertical para o WhatsApp, eu preciso, o que vai agilizar o meu trabalho aqui, que é outro, né, motivo de estar fazendo tudo isso aqui, é ter agilidade, né? Eu vou colocar vou ter que anotar de alguma forma o timestamp, que hora que isso aconteceu, porque aí eu já vou direto nos assuntos que eu quero tratar. Isso é ideal, fazer com mais alguém. Né, eu preciso de ajuda. Estou fazendo isso sozinho por enquanto, mas eu vou precisar de ajuda nesses momentos, né? Então, ficar de olho em momentos fortes de fala, anotar o timestamp, ou pedir para alguém apoiar, anotar para agilizar a edição depois. Que aí eu vou no ponto certo e corto. Ou, né, eu pretendo usar o Opus Clip para fazer os cortes, porque eu já testei ele funciona muito bem, mas ele é caro para um vídeo de 1 hora, 2 horas, ele gasta muito. Então, o que eu puder fazer sem ele, eu vou fazer. Fechamento, né? Eu faço tudo isso e tenho um fechamento, agradecer o convidado. Mas a ideia de estrutura é ter um contexto. É uma conversa normal, tipo uma entrevista, um contexto. Se apresenta e aí a gente sai buscando algumas coisas. Mas tem umas coisas no prompt que eu vou colocar no final desse vídeo que eu quero te mostrar que vão facilitar. Porque um podcast, para ser legal, ele não pode ter momento morto, né? A gente, como um canal pequeno, como um canal querendo crescer, eu não posso ter um momento morto. E aí, no pós-evento, eu publico o episódio completo. Aqui foi o Cláudio que ofereceu, mas ele já vai estar no canal, né? A própria live vai ser
o evento completo. Aí eu vou extrair e editar esses cortes depois. Postar Instagram, TikTok, isso é um trabalho monstruoso. Mas se você puder organizar e planejar, aí publicar a descrição otimizada do episódio, com as hashtags, enviar o material pronto, corte, link, episódio. Isso aqui vai ser minha rotina depois de cada episódio. Agradecimento pessoal, uma mensagem direta. Olha que legal isso daqui. Eu vejo pouca gente fazer. Atendimento é deixar as pessoas confortáveis, é fazer as pessoas se sentirem bem. E pouca gente sabe fazer isso, infelizmente. Uma mensagem já está planejado aqui para eu não esquecer de mandar uma mensagem. Muito obrigado por ter participado. Atualizar a agenda com o próximo episódio confirmado. Isso é o que eu tenho que fazer no pós-evento. Começar a preparar o próximo enquanto eu faço esses cortes. Essa vai ser a minha rotina. Então, essa foi a minha operação que eu estou desenhando aqui. É como eu vou operar esse podcast. Depois, em outro momento, eu falo de equipamentos, falo do que eu estou usando aqui, falo de outros assuntos. Tem muita coisa para acontecer aqui. E agora eu vou te falar uma coisa que vai me otimizar aqui, que eu vou jogar no Cláudio um prompt que eu estou gerando aqui. Aliás, se você tem dúvida ou curiosidade, né, eu posso pensar em mandar algo assim. Se você estiver montando um podcast aí, me avisa que eu compartilho este documento com você. Mas isso aqui é um prompt que eu vou colocar no Cloud, que eu vou pegar a bio que eu mandar e ele vai me ajudar a sugerir de acordo com o meu direcionamento. Tá vendo quanto é importante o teu direcionamento, o teu planejamento, o teu passo a passo? Porque é aí que entra a inteligência artificial, para ela otimizar o seu trabalho. Não é para ela criar para você. Eles são péssimos em criar para você. A inteligência artificial é péssima para a criatividade. Não tem uma boa. Eu ouvi falar do Grok, mas não testei ainda. Mas eu tenho preguiça de gerar contexto, né, para todas essas redes. Mas esse prompt, eu contextualizo aqui, ó, você vai me ajudar a preparar o episódio do 0G. O contexto do podcast eu apresento para ele aqui, a mesma coisa da descrição. Coloquei a descrição do canal para reforçar para ele. Aí eu tenho um template de título dos episódios. Isso aqui é importante. Para o episódio, depois de gravado, antes de gravado e depois de gravado, ele chamar a atenção, ele ser encontrado por quem está procurando aquele assunto. É assim que a gente ganha, engajamento, chega seguidores, chega curiosos, chega, né, assim que o vídeo continua a existir depois dele ser postado. Então, eu tenho um padrão, ó, eu crio um padrão. Isso aqui, ó, quando eu ponho colchetes aqui, é uma prática da programação. A gente substituir por uma variável. Qual que é a variável? É a frase com tema central. Esse é o nome da variável que eu vou usar. E aí, aqui eu ponho o tema central. Então, quer dizer, se eu fosse falar do Fábio, ele ajuda você a criar conteúdo de forma prática. Como criar conteúdo de forma prática com Fábio Montoni. 0G Podcast, número do episódio. Aliás, aqui eu não pus o colchete, mas eu vou colocar. E aí, aqui é o símbolo de número. Então ele entende, ele já sabe o que eu quero fazer. Aí o template de descrição, ele vai me fornecer essas coisas aqui, eu estou contando para ele. Como é a descrição? É o nome do convidado, carrega a história de, né? Fala da jornada, virada, qualquer ponto interessante. Nessa conversa, aliviamos um pouco do peso falando sobre o tema central, que é o tema central que vai estar aqui. Tá vendo? Isso é um projeto, isso é padronização, isso é colocar as coisas em linha. E aí eu já coloco aqui as hashtags padrão do canal, que eu pus na minha documentação, na minha configuração. Aliás, nem lembro se tá aqui, ó. Vamos personalizar. Eu acho que eu esqueci de jogar, você já vai ver eu fazendo isso agora.
Isso aqui vai aqui na configuração do canal. Não, aqui é personalização. Então eu vou no canal, vou em... Vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Acessar o canal. Os caminhos aqui a gente vai aprendendo a administrar o YouTube. Aí eu vou em configurações. Em configurações... não era aqui? Poxa, eu tinha treinado isso aqui antes de fazer esse vídeo. Não é aqui. Eu já tentei fazer isso por aqui. 0G Podcast, seu canal. Não, no YouTube Studio eu consigo. No YouTube Studio eu consigo fazer isso. Vamos lá. Vamos comigo, vamos comigo. Não, era lá mesmo, ó. Conteúdo, Analytics. Aqui em configurações. Não é. Canal. Tá aqui, ó. Já estão aqui as hashtags, mas essas aqui eu tinha colocado antes. E aí, ó, eu venho aqui e colo elas aqui. Mas ele não me deu separado por vírgula. Espera aí, vamos fazer de novo. Vamos fazer aqui, ó. Aqui. Aqui é o roteirinho do meu vídeo que eu estou falando para vocês. Então, editar, substituir. Eu quero tirar todas as hashtags. Eu acho que eu já vou substituir espaço e hashtag por uma vírgula. Espaço e hashtag por uma vírgula espaço. Pronto. Agora eu já tenho tudo separado por vírgula. Tá vendo? Aprendeu mais uma. Se você não sabia usar o substituir aí, você já aprendeu. Tudo que otimiza o nosso trabalho, ó, aí eu ponho ele por vírgula, ele já separou. Salvei. Então, é isso. Já tenho aqui. Então, vamos fazer o teste agora desse prompt comigo. Eu vou jogar com você ele no Cloud. Eu vou fornecer uma bio. Tá. E aí, nesse prompt, tem a tarefa. O tema do episódio, eu quero que ele sugira 3. Estou dando algumas diretrizes aqui para como escolher um bom tema de episódio. Descrição otimizada. O SEO é importante que as hashtags apareçam entre as primeiras 200 palavras de um vídeo. Então, isso já ajuda a gente a ter desempenho. SEO é a otimização para os mecanismos de busca. É como eles usam palavras-chave, títulos, descrições, até o texto do próprio vídeo, que o Google sabe ler tudo, ele usa para entregar o seu vídeo. Perguntas âncora. E aqui está uma coisa muito legal. Eu já quero deixar 3 a 4 perguntas para o momento de silêncio. Lembra que eu falei antes? Então, sem me estender muito, já estão aqui muito na estratégia, eu vou pegar o Cloud aqui e vou criar. Eu tenho aqui, ó, um projeto que é o 0G, que ele está me ajudando a pensar no projeto e pensando na campanha de apoio. Agora eu vou jogar nele aqui o meu prompt. Sempre que ele começar a variar, eu jogo esse prompt. Sempre que eu... Claro, ó, me manda a bio do convidado. Então eu já tenho uma bio aqui da minha convidada de número 0, que vai ser a Paula, que é a pauleira, minha esposa. Aqui eu pedi para ela me mandar uma bio dela. Então eu tenho aqui minha agenda de convidados, tá vendo? Então vamos lá no Cláudio. Tudo organizado, gente, tudo organizado, tudo organizado. E vou colar a bio. Eu vou colocar aqui, ó, a Paula é minha esposa. Eu já... Só para contexto.
Só para contexto, para ele entender o que vai acontecer no episódio 0, né? Então vamos lá, vamos ver o que ele me fala aqui. Perfeito, dá para trabalhar bem com isso. Eu adoro quando eles conversam com a gente, né? E fala nesse, ó, vou ancorar tudo na virada concreta dela, sair da precisão técnica da luthieria para um território incerto de e se isso pudesse existir, tá vendo? Ele sacou agora as opções. Foco na virada. Opção A, tema do episódio. De luthier ao impossível, reconstruindo a criatividade do zero. E se isso pudesse existir? Tá aí a pergunta que ela colocou lá no final. A arte de criar sem manual. Ó, gostei desse aqui. Com Pauleira, 0G Podcast, episódio 00. Foco na tensão entre técnica e imaginação. Sair do script, como trocar a segurança. Não gostei. Eu apostaria na B. Aí, ó, eu também, tá vendo? Ele já trocou a ideia, a frase mais autêntica dela. Tem apelo curioso para quem não conhece o trabalho. Então, tá vendo a função de um prompt? Toda vez que um convidado me mandar uma bio, eu já vou ter isso daqui dentro do esquema que eu quero botar para fora. Não vou precisar ficar pensando nisso. Descrição otimizada. Paula carrega a história de quem trocou a precisão da luthieria pela liberdade de transformar ideias improváveis em objetos reais e blá, 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 blá. Colocou 2 hashtags dela, Creative Maker Marcenaria. Aí, ó. Talvez não seja a palavra dela, a palavra-chave, mas marcenaria vai ajudar, vai fazer pessoas que gostam do assunto. Talvez do it yourself ou, sei lá, alguma coisa assim. 0G, hashtags específicas, ele colocou aqui, ó. Arte do improvável, aqui ele viajou. Mas tudo bem, você tem que saber quando eles viajam, né? Perguntas âncoras. Me conta de um projeto que você aceitou, mesmo sem saber no momento como ia executar. Pronto. Se eu não souber o que perguntar, essa é uma pergunta que está pronta. Puxa um momento real de dúvida técnica. Teve algum dia ainda como luthier em que você lembra de pensar, isso aqui não é mais suficiente para mim? Ó, tá mostrando a virada dela, né? Eu conheço ela, eu sei que ela vai falar sobre isso aí, porque é o que faz parte dessa... Eu conheço a jornada dela já. Eu vou fazer o dela, vai ser meu teste, mas vai ser minha primeira convidada da mesma forma. É especial, mas eu tenho que saber como conduzir para quem não a conhece. Teve uma peça que não saiu como você imaginou, que mesmo assim você entregou? Como foi aquela conversa com quem encomendou? Pronto. Temos aí todo o nosso planejamento feito. Eu gostei de como esse podcast, a inteligência artificial, ele nunca dá... É difícil ele dar a resposta perfeita. Às vezes ele dá, mas essa daí foi perfeita para mim. Foi perfeita para o que eu preciso. Então, chegamos no final do episódio aqui. Eu tentei falar de forma rápida para contextualizar. Se você gostou, curte o vídeo. Quem chegou até aqui, quem chegou até aqui merece um beijo. Ó, eu estou numa cadeira de madeira que ela faz barulhos. Não sei se eles estão saindo aqui. Preciso melhorar tudo isso. Preciso de uma cadeira gamer confortável, preciso de uma mesa, preciso de uma sala, eu preciso transformar o meu universo, né? E eu preciso da sua ajuda para isso. Então já se inscreve no canal, clica no sininho, já se inscreve no canal do podcast, nas redes, tudo. A gente vai contar uma história bem legal aqui para vocês. No mínimo, a gente vai aprender muito. Então, no próximo vídeo, eu sigo nessa construção do podcast até o episódio final. Fechou? Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima. Nos vemos em alguma galáxia do universo aí. Fui!